E a cidade do Rio de Janeiro vai ter o segundo ano seguido sem carnaval de rua. Os cariocas sofrem com a notícia que já era esperada, né, Paula? Não só os foliões, né, Marcela? É importante sempre a gente falar que o carnaval mexe com toda uma estrutura econômica, né? Desde o turismo, os hotéis, bares, restaurantes, até aqueles trabalhadores informais que vendem bebidas, itens, acessórios durante os blocos e também no carnaval. A gente conversou com o prefeito Eduardo Paes agora há pouco, no Novo Dia. Ele explicou que decidiu suspender os blocos de rua por causa do cenário da pandemia. A cidade vive um aumento da taxa de testes positivos da Covid-19 e também a transmissão comunitária da variante Ômicron, mas o desfile das escolas de samba está mantido, assim como as festas particulares que estão liberadas. O Cordão da Bola Preta, o bloco mais antigo aqui do Rio de Janeiro, já adiantou que vai fazer bailes de carnaval e a Isabelle Salemi tem outras informações para a gente sobre esse assunto que mexe tanto com a vida do carioca, né, Isa? Um ótimo dia para você. Oi, Paula, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Live CNN. Olha, é exatamente isso. Durante os dias de carnaval vão acontecer esses bailes do Cordão da Bola Preta. Aqui na região central da cidade, outros bailes também estão liberados. Uma alternativa que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu aos blocos durante uma reunião que aconteceu ontem foi justamente fazer os desfiles em locais mais controlados. Ele deu ali algumas opções, como, por exemplo, o Parque Olímpico, na zona oeste da cidade, também o Parque de Madureira, na zona norte, mas essa solução ainda não foi muito bem aceita pelos blocos. Eles têm ainda até sexta-feira para dar ideias sobre como organizar esse carnaval, mas o que foi já chegou a essa conclusão é de que não vai poder ser realizado o carnaval com blocos de rua como normalmente eles acontecem. É o segundo ano consecutivo, né? Existe aí uma expectativa de que a movimentação financeira seja bem menor, então por conta disso o carnaval movimenta em torno de 2 bilhões de reais, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro. O prefeito coloca essa situação no momento que a gente vive de crescimento do número de casos, né? Como você disse, já são 3 casos confirmados da variante Ômicron, tem ainda 180 em investigação. Ontem eu conversei com o Daniel Soran, secretário municipal de saúde, e ele me disse que muitos desses casos devem realmente ser da Ômicron, que eles já consideram que a variante está em transmissão comunitária aqui no Rio de Janeiro. Houve um aumento de casos positivos antes das festas de fim de ano de 0,7% para 13% de casos positivos para a Covid-19. Isso está sendo muito atribuído à variante Ômicron, então ficou difícil de fazer um carnaval de rua por conta justamente do controle da população. De acordo com o Sorães, é muito mais tranquilo fazer um controle de população ali na Marquês de Sapucaí, por exemplo, quando você pode cobrar ali o comprovante de vacinação, do que no carnaval de rua. A gente separou um trechinho do que disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes, agora há pouco aqui na CNN. Vamos ouvir o que ele disse. O carnaval de rua, ele é um carnaval que você não consegue estabelecer nenhum tipo de controle sanitário, pela sua própria característica, pelo menos assim aqui no Rio. O carnaval de rua, ele tem muito a ver com o território onde os blocos saem, são, em geral, blocos que têm ligação com esse ou com aquele bairro. Em relação ao carnaval na Marquês de Sapucaí, esse que é tão icônico, eu diria que ele é icônico até para o Brasil no exterior, não é só para a cidade do Rio de Janeiro, só para o público brasileiro. Eu vou fazer uma comparação aqui, ele é o estádio do samba, né? Da mesma maneira que você tem regras ou barreiras sanitárias que você consegue estabelecer para um jogo do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Grêmio, ou do Bahia, você, na passarela do samba, você também consegue estabelecer um controle sanitário. Além do Rio de Janeiro, outras 7 capitais brasileiras já confirmaram aí que o carnaval foi cancelado. E São Paulo? São Paulo deve bater o martelo amanhã, como conta pra gente o Renan Fiuza. Mas o que já sabemos, hein, Renan? Como que as autoridades de São Paulo estão avaliando a situação? Porque é lógico, né? O Carnaval do Rio de Janeiro é gigantesco, mas São Paulo também tem uma tradição de bloquinhos de rua bastante intensa. É difícil você controlar todo mundo que está ali no bloquinho ou todo mundo que vá a esse bloquinho, né? Porque não participam só as pessoas que vivem ali naquelas regiões onde são feitos esses blocos. E aí, hein? O que resta? Bem-vindo, bom dia.
tudo bem, Evandro? Marcela, bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. Situação difícil, né? Como você adiantou, já são pelo menos 8 capitais que cancelaram os carnavais: Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Belém, Fortaleza, Salvador, um carnaval gigantesco. Ontem ainda Floripa, Florianópolis não vai ter carnaval. E a gente ouviu há pouco o prefeito do Rio de Janeiro falando a respeito dos blocos de rua. Carnaval de rua no Rio de Janeiro cancelado. Aí você me pergunta a respeito de São Paulo. Tradicional também são os blocos de rua. Agora há pouco estive com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, ao longo de uma coletiva de imprensa, e ele começou a coletiva dizendo o seguinte, sobre os números, esse avanço da Ômicron que preocupa bastante. Olha só no comecinho de dezembro, na primeira semana, quando começamos a identificar aqui em São Paulo casos da Ômicron, o sequenciamento genético apontava que apenas 5% dos casos eram de pessoas infectadas pela Ômicron. Uma semana depois, esse número subiu para 37%. E quando a gente fala de um mês depois, ainda ontem, eles tiveram o último balanço, esse número subiu para 52% dos casos sequenciados. Todo mundo aí apresentando, portanto, nesses 50%, 52% apresentando a variante Ômicron. Portanto, essa é a preocupação. Daí o porquê que eu fiz essa explicação. Porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, antecipou uma reunião que estava programada para o dia 10, com um estudo que seria apresentado para amanhã. E aí sim, baseado nesses estudos, nesses números, Vigilância Sanitária também vai participar, é que eles vão bater o martelo. Mas, como a gente gosta de conversar depois da coletiva de imprensa com o secretário, ele saiu de canto, eu fui conversar com ele, eu falei, mas e aí, secretário, como é que fica essa situação? Ele falou, Renan, imagina só, em off, tá? Nada gravado, uma conversa minha e dele. Imagina só, 15 milhões de pessoas passando, passeando aí, curtindo o carnaval nesses blocos de rua. Acho muito, muito difícil. Então, provavelmente teremos o cancelamento do carnaval de rua aqui em São Paulo amanhã. Não foi batido o martelo, mas pelo tom da conversa com o secretário, acho que essa vai ser a linha. São Paulo não vai seguir na contramão das outras capitais, possivelmente não teremos blocos de rua aqui na capital paulista. Essa reunião de amanhã deve definir sim o futuro. Uma das alternativas seria transformar aí o carnaval de rua, por exemplo, num espaço como Interlagos, que aí fica um pouquinho mais fácil de controlar a entrada de pessoas, pedido de passaporte da vacina. A gente vai ficar sabendo dessa informação possivelmente nos próximos dias. Quem sabe já amanhã batem esse martelo. Volto com vocês.